E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto para mais um vídeo e depois de muito tempo vamos continuar aí a falar de Python e de OpenCV. Lembrando, né, para você não deixar de se inscrever, dar like, todo esse tipo de coisa que ajuda muito. E bom, o que que eu vou falar aqui com vocês hoje? Há muito tempo eu estava querendo atualizar um vídeo mais antigo que eu fiz para o meu canal, um vídeo sobre linearização. A última vez que eu falei sobre esse assunto aqui no canal foi lá para meados de 2017, ainda no longínquo Python 2.7. E mesmo assim, naquela época eu falei de uma técnica só, na verdade duas, foram dois vídeos no formato bem antigão mesmo. Um dos primeiros lá do canal foi um dos primeiros vídeos que eu falei da linearização comum e a linearização adaptativa, mas tinha várias outras que eu estava planejando gravar naquela época. Acabou que não aconteceu, mas dessa vez, numa tacada só, quero abordar todos nesse vídeo. E é bem interessante que eu não queria só explicar a linearização como ela funciona, mas eu também queria dar alguns exemplos práticos de quando utilizar ela e esse tipo de coisa. É como pano de fundo para falar aqui com vocês sobre linearização, eu vou usar essas imagens aqui de uma base de dados de um projeto que eu já trabalhei bastante, que é um projeto de detecção de câncer de mama. Então, aqui, tem várias imagens, imagens infravermelhas que a gente chama, né? São imagens tiradas com um tipo de câmera bem especial, é uma câmera infravermelha. Então, é um tipo de imagem que os pixels brancos eles vão ser os locais que têm maior temperatura e maior calor, e os pixels escuros vão ser a região de menor temperatura. Então, eu vou botar aí essa base de dados que tem muitas imagens, é um número, muitos assim, mais de 200 imagens. E aqui nesse código aqui no Jupyter tem até um exemplo de uma dessas imagens que eu carreguei aqui em tamanho maior, e eu vou mostrar como uma técnica simples como a linearização pode ser bem útil para esse tipo de imagem. Mas para começar, como é bem de praxe aqui nos meus vídeos, eu vou comentar todo o código que eu preciso, né, para trabalhar com essa aplicação. Tá aqui o template aqui no Jupyter. Vou ver se eu coloco um pouquinho mais de texto para ter mais comentários aí para entender melhor. Mas a gente começa com os imports, no caso do NumPy e do OpenCV. Quem está acompanhando essa playlist e essa série de vídeos não deve estranhar de coisa, né? Logo depois, um código bastante simples usando o módulo glob para eu carregar essa pasta aqui que tem a base de dados de câncer de mama, todas as fotos. Eu dou o caminho aqui dela com o asterisco para indicar que eu quero todo o conteúdo, todos os arquivos que estão nessa pasta, e a função glob.glob ali, ele vai retornar todos os arquivos que existem nessa pasta aqui. Então esse image files list é uma lista com todas as imagens aqui, com todos os arquivos que estão naquela pasta. E aí, no 1.3 eu não vou explicar não, porque tem um vídeo só focado nesse grid aqui que eu criei usando a Matplotlib para exibir várias imagens lado a lado, igual está aqui. Então eu consigo definir um grid de 2x3, 2x2, 3x2, enfim, né? Você pode escolher. Mas tem um vídeo dessa playlist que eu abordo só como eu criei esse grid, se eu não me engano, acho que tem um texto no site do Universo Discreto também. Eu vou botar na descrição, então se você quiser entender melhor como eu criei essa função para exibir essas imagens aí num grid, assiste lá o vídeo que eu vou explicar. Mas uma coisa que eu acho importante comentar aqui para entender é que o show single image vai simplesmente mostrar uma imagem só, uma imagem individual nesse grid, enquanto o show multiple image deveria ser até multiple images, vou até renomear aqui. Mas esse show multiple images, você vai passar todas as imagens, o título que vai estar em cima de cada imagem, igual está aqui, né? Você tem o original vai ser o título dessa imagem e por aí vai. Então é uma forma assim de visualizar e tal bem interessante. O size vai ser o tamanho de cada imagem para saber se a imagem eu vou redimensionar ela, deixar ela maior, menor. E o XY é para dizer quantas imagens eu tenho no eixo X e quantas eu tenho no eixo Y.
Mas eu não vou entrar em detalhes aqui em todo esse código não, porque já tem um vídeo que eu abordo isso. E aqui embaixo tem um exemplo, só para a gente entender essa funcionalidade, já que o foco desse vídeo aqui é eu falar da linearização mesmo. Então, aqui eu estou basicamente exibindo só uma imagem. Eu estou passando o nome dela, aí você tem aqui o nome da imagem, image file name. Eu carrego ela chamando CV2 e mread, eu passo o nome dessa imagem, o caminho dela e o nome em disco. E aí o OpenCV vai gerar essa matriz que vai carregar a imagem ali nesse objeto IMG. E aí, usando uma daquelas funções que eu defini ali em cima, a gente tem o show single image, passando a imagem, o título que vai ter ali em cima, que eu coloquei mama, e o size, que é o tamanho dela, ou seja, a largura e a altura. Quanto maior a largura e maior a altura, maior a imagem ele vai ser exibida. Vou trocar aqui 8x8 só para a gente ver, mas lembrando que eu tenho que rodar tudo que veio antes. Eu não lembro se eu já fiz isso aqui. Ah lá, tá vendo? Então a imagem aparece num tamanho maior aí para visualizar, mas não precisa ser 8x8, 5x5 eu acho que já atende bem. Só para vocês entenderem, né, caso venham a pegar essa biblioteca, utilizar e todo esse negócio. Bom, chegamos aqui nas linearizações para começar a falar delas. O que vem a ser a linearização de fato? A linearização, muitas vezes chamada também de binarização, é uma técnica bastante simples que consiste da gente pegar uma imagem e representar ela com duas coisas apenas, preto e branco. Então, para eu trabalhar com a linearização, eu tenho que trabalhar com as imagens em preto e branco. Então, isso é uma coisa muito importante também. No caso aqui, eu até não tinha comentado, né? Mas essa base de dados que eu estou trabalhando de imagens de câncer de mama são imagens preto e branco. E ali, então, você vai ter tons de pixel aí variando do tom 0, que é o mais escuro, até o 255, que é o mais claro. Então você tem esse intervalo de cores aí do mais claro, do mais escuro, né, que é o 0, até o mais claro, que é o 255. E o que a linearização faz? Ela vai transformar a imagem de forma que a imagem só vai ter o preto e branco. E como é que eu faço isso? Tem diferentes maneiras, mas normalmente você define algo que a gente chama de limiar ou threshold. E aí você diz, todo mundo que estiver abaixo desse limiar vai ficar com a cor preta, por exemplo, e todo mundo que tiver um tom igual ou acima vai ficar branco. Eu acho que até uma forma da gente entender isso vendo aqui o exemplo, então eu vou aplicar uma linearização simples já, dando exemplo de limiar, e eu acho que a gente vai entender aqui com o exemplo. Então eu estou carregando aqui a imagem de novo, a mesma imagem aqui de cima, essa imagem aqui do câncer de mama, que a gente usa para fazer detecção de câncer de mama, esse tipo de coisa. E aí eu chamo a função CV2 thresholds, que aplica a linearização, uma linearização bastante simples. Aí eu vou passar a imagem, então eu vou passar por parâmetro aqui a imagem. Esse segundo parâmetro já é o limiar. Então eu coloquei aqui um limiar de 240, mas eu vou colocar um valor assim médio, talvez 127, por exemplo, só para a gente testar aqui. Esse 255 é para indicar qual que vai ser o tom das cores acima do limiar. Mas, Lucas, você não acabou de falar que todo mundo que estiver abaixo do limiar vai ficar preto, todo mundo que ficar acima do limiar vai ficar branco? Pois é, vai ficar branco se eu deixar o 255 aqui. Se eu definir um outro valor, por exemplo, 230 ou 220, isso significa que, por exemplo, se eu definir aqui 230, todo mundo que estiver abaixo do limiar vai ficar zero, vai ficar preto, e todo mundo que estiver igual ou acima do limiar vai ficar com 230, por exemplo. Então eu consigo ajustar aqui qual que vai ser esse limiar máximo. E aqui o tipo de linearização que eu vou aplicar, no contexto que eu estou aplicando a linearização mais simples, mais básica, que é a binária, ou seja, todo mundo abaixo fica preto, todo mundo igual ou acima do limiar fica branco. Mas existem outras, eu vou discutir no exemplo aqui embaixo. E beleza, aí eu aplico a linearização e com isso eu gero essa imagem linearizada. Ele também retorna o limiar. Em alguns contextos isso vai ser útil, aqui vai ser meio redundante. Se eu passei 127 aqui, ele vai retornar 127 aqui também. Mas tem alguns outros contextos que isso aí vai ser relevante. Mas beleza, eu vou rodar aqui, aí eu passo a imagem linearizada, vamos ver o que acontece. Ficou dessa maneira, ou seja,
todos os pixels que ficaram branco aqui nessa imagem, na imagem original, eles estão acima de 127. Então, se eu olhar todos os pixels aqui, pixel a pixel dessa imagem, todos que têm um tom de cor igual ou acima de 127 fica branco. E todos os pixels que estão abaixo desse tom 127, que já é um tom mais escuro, eles ficam pretos nessa imagem linearizada. Então, a linearização acaba sendo uma técnica muito simples de processamento de imagens, mas que já facilita na separação de objetos, de partes da imagem que tenha tons escuros ou claros. Mas talvez você pense, Lucas, essa é uma técnica muito simples, para que eu vou usar isso? Né? Quer ver? Vou até rodar um outro exemplo para ficar mais claro ainda. Eu vou aumentar aqui um pouquinho. Vou botar aqui, por exemplo, 200. Para a gente ver, eu rodei ali. Aí o que aconteceu agora? Todos os pixels que estão pretos nessa imagem significa que na imagem original o pixel estava abaixo de 200. Então, só os pixels realmente brancos, ou seja, de 200 para cima, permaneceram brancos. E eu acho que isso faz sentido na imagem, né? Se a gente for olhar, que, por exemplo, essa região aqui embaixo ela é mais branca e ela ficou na imagem. Você tem essa outra região aqui mais branca também, ela também ficou na imagem, né? Aí, por exemplo, essa região aqui é um cinza um pouquinho mais escurinho e de fato ele não ficou na imagem. Mas qual que é a utilidade, por exemplo, de aplicar uma técnica como essa aqui para essa base de dados de câncer de mama? Uma característica interessante que foi descoberta no próprio corpo, né, no caso aqui do corpo das pacientes de maneira geral, que essa região aqui embaixo do seio, algo que é chamado de prega inframamária, ela costuma ter uma temperatura um pouco mais elevada, justamente pela própria gordura da própria mama, né? Você cria, como se fosse uma dobra, né, uma camada aqui por cima que aumenta essa temperatura. E o aumento dessa temperatura faz com que, se o limiar for bem alto, vamos jogar agora um valor mais exagerado, tipo 230, ele vai pegar exatamente essa região, essa dobra embaixo do seio, que é a prega inframamária. Isso acaba sendo uma técnica muito simples e bem interessante de você achar a região onde está o seio, ou mais especificamente a região embaixo do seio. E muitas das técnicas para você fazer a identificação do seio, a segmentação dele, obter o segmento que contém o seio, é em cima de você identificar essa região de alta temperatura, que é a prega inframamária. E a linearização te dá isso de um jeito muito simples. E isso funciona para boa parte das imagens dessa base de dados aqui, né? A gente até tem artigo publicado a respeito disso que eu vou deixar na descrição do vídeo, mas se a gente olhar as imagens aí de maneira geral, essa região, essa dobra embaixo do seio costuma ter uma temperatura mais alta naturalmente. E isso acaba funcionando muito bem. Eu posso até, por exemplo, trocar aqui, eu vou trocar aqui para a imagem 0, por exemplo, né, e peguei outra imagem. Se eu aplicar a linearização nela, a gente novamente pega essa região aqui embaixo do seio. Então, se a gente captura todas as imagens seguindo o mesmo protocolo, ou seja, seguindo a mesma distância da câmera, a mesma posição, todos os pacientes fazendo o mesmo gesto, né, levantando a camisa e mostrando o torso da maneira como está ali, se a gente repetir esse procedimento sempre, a gente vai conseguir, na hora de, por exemplo, aplicar a linearização, ter imagens desse jeito. Eu vou pegar aqui outra imagem, a imagem 1, por exemplo, outra região ali do seio, né? E novamente, olha lá, a gente consegue pegar uma região que mais ou menos ali contém a mama. Então, observa que a linearização é útil para isso, é um exemplo de uso, mas não só isso. Mesmo com a linearização, a gente conseguiria achar os pixels exatos que contém, por exemplo, o torso ali da mulher e o fundo. Então, a linearização é uma das técnicas de segmentação mais simples e muito úteis, pois se você tiver um objeto com uma iluminação bem diferenciada, só de aplicar a linearização você já
identifica exatamente as regiões que contém e que não contém o seio. Então, eu vou pegar uma terceira imagem aqui, só para a gente ver, né, que lá, a gente consegue, aplicando uma linearização simples como essa, fazer a separação do torso do fundo, ou se eu jogar aqui, por exemplo, um limiar mais alto, pegar essa região embaixo aqui da pega inframamária. Aqui já foi um valor mais alto, deixa eu diminuir um pouquinho para 230. Aí acabou pegando uma região extra, mas a linearização já te ajuda, já é um ótimo indicativo para esse tipo de coisa. Mas uma coisa que é importante dizer é que não existe só essa linearização, existem vários outros tipos. Inclusive, tem até uma página na documentação do OpenCV, eu vou abrir ela aqui e mostrar para vocês, que traz muitos detalhes, inclusive do que eu estou discutindo aqui com vocês. Por exemplo, aqui falando das diferentes técnicas de linearização, eu acho que essa imagem aqui também é bastante didática para entender. Se eu tiver a imagem original e aplicar aquela linearização simples, que é o binary, todo mundo que estiver, por exemplo, se o limiar for aqui no meio certinho, todo mundo à esquerda desse limiar fica preto e todo mundo à direita desse limiar fica branco. Mas existem outros tipos de linearização, que são essas outras aqui. Eu vou voltar aqui ao código para a gente discutir elas. Deixa eu botar a mesma imagem que eu estava trabalhando antes. Pode ser essa aqui. Se eu aplicar a linearização, aí aqui no caso a gente consegue ver que são 5 tipos de linearização diferentes, pelo menos essa linearização mais simples, mais básica. Eu vou rodar aqui e a gente já consegue... é porque eu mudei o nome para Show Multiple Images. Mas a gente já consegue ver, lá, as 5 sendo executadas e aqui a imagem original também. Aí vamos entender cada uma. A primeira é bem parecido com o que a gente discutiu antes, é a Trash Binary. Então, em relação a Trash Binary, que é essa que a gente discutiu, não tem muita novidade, não tem muito segredo. Mas existe também a Binary Inv, que é a Binary Inverse. Eu acho até que essa documentação do OpenCV é bastante didática no sentido de mostrar que o que o binary, a linearização binária básica faz, a binary inv faz o inverso, ou seja, todos os pixels que estiverem abaixo do limiar, se o limiar for aqui no meio, eles vão ficar brancos, e todos os que estiverem acima desse limiar vão ficar pretos. Tanto que a gente consegue ver o efeito aqui. Se a gente aplica essa mesma linearização aqui na mama, a gente chega nessa imagem. E se a gente aplicar o binary inv, a gente vai ter exatamente a mesma imagem invertida, ou seja, todos os pixels abaixo do limiar que eu defini aqui como 240 na imagem, eles ficam brancos. E todos os pixels igual ou acima desse limiar de 240 fica preto. Então, é uma forma aí de eu colorir a pega inframamária de preto se eu assim quiser. Talvez em algumas outras maneiras de você representar a sua imagem linearizada. Às vezes, num contexto do seu projeto, faz mais sentido que o fundo seja branco e o objeto que você quer marcar fique preto. Então, tem essa possibilidade também. Já o Trash Trunk, que é o terceiro tipo de linearização simples aqui, ele já é um pouco diferente. Acho que essa imagem aqui ajuda a explicar. Basicamente, você vai continuar tendo limiar. Todo mundo abaixo desse limiar permanece como está. Então, eu não vou alterar todo mundo que está abaixo do limiar. Agora, quem está acima do limiar fica com o valor do limiar fixo. Então, é como se você estivesse fazendo um trunk, no sentido de truncar, que é o termo que a gente usa muito em algoritmos. A gente está estabelecendo um teto. Chegou nesse teto desse limiar, então você não pode ultrapassá-lo. Você fica preso fixo nesse limiar. Eu acho até que se a gente testar um valor aqui diferente, talvez 120, a gente consiga enxergar melhor o efeito desse trunk. Então, o que aconteceu aqui, por exemplo, nessa imagem? Todos os pixels abaixo do limiar de 120, que foi o que eu defini aqui, eles permanecem como estavam, né? Tranquilo. Agora, todos os pixels igual ou acima desse 120, aí eles ficaram com o valor de 120 fixos, não foi possível modificar. Lembrando que todos esses exemplos, tudo isso que eu estou dizendo, para você trocar
A forma de você fazer linearização simples é só você passar a flag diferente. Por exemplo, o trash binary é essa binarização aqui muito simples. A binarização invertida é só eu passar essa flag aqui. Para eu fazer esse truncamento, não sei como é que fala esse termo em português, é só passar a flag trash trunk. O to zero, ele meio que parece uma inversão do trancamento ali que eu estava mencionando, já que o que acontece? Se define um limiar. Todo mundo abaixo desse limiar vai ficar preto, e todo mundo igual ou acima desse limiar fica como está, não se altera em relação à imagem. Isso acaba gerando um efeito, lá do fundo preto, do fundo ele ficar todo composto por pixels da cor zero, então eu estou marcando direitinho o fundo, e tudo que não é o fundo, por exemplo, o objeto mesmo da cena, aqui o torso da paciente, ele fica originalmente como está, então acaba sendo também uma solução para esse tipo de coisa. E para fechar essa parte, a gente tem o toZeroInv. O que ele faz? Você novamente define o limiar, todo mundo abaixo desse limiar permanece como já estava. Todo mundo igual ou acima do limiar, ele vai ficar preto. Né? Então é o inverso do toZero que a gente estava discutindo antes. Então, no caso aqui, acabou que para essa imagem não ficou nada interessante, né? O toZeroInv talvez faça sentido se eu quiser destacar ou visualizar o fundo, e tudo que não for o fundo é pinta de preto. Aí acabou que o resultado não ficou tão bom, né? Todo o fundo permaneceu como estava, ele já era escuro, e todo o torso da paciente ele ficou preto. Mas de repente, se eu aumentar aqui o limiar, por exemplo, para 240, talvez tenha um efeito melhor. Ah lá, acabou tendo um efeito interessante de marcar justamente essa região aqui da pega inflamatória que eu queria de preto, e o resto não. Então, acaba que essas técnicas de linearização dependem muito do tipo de resultado do que você quer visualizar. Lembrando que aqui em relação ao código, esse 255 aqui só faz sentido mesmo se eu estiver usando o trash binary ou o trash binary inv. O 255 nas demais funções, pelo que eu estava vendo na documentação, não tem qualquer efeito. E o segundo parâmetro que ele retorna é sempre a imagem linearizada. O primeiro parâmetro, igual eu discuti antes, é o limiar, mas acaba que não é vantajoso aqui, porque eu já defino o limiar antecipadamente. A questão é que, dependendo da linearização que você aplica, o próprio limiar é calculado pela função, ele não é passado por você. Então é por isso que em alguns contextos faz sentido eu passar o limiar ali, retornar o limiar como primeiro parâmetro. E aí eu passei essas informações para as funções que vão visualizar. Eu montei um vetor com cada uma das imagens, o título de cada uma das imagens, e passei para aquele método que eu tinha criado num vídeo anterior, que vai estar aí na descrição. Com isso, a gente fecha essa parte da linearização mais simples, lembrando que várias outras informações detalhadas que eu não mencionei estão aqui na documentação do OpenCV, mas vamos falar agora de outra técnica de linearização muito importante, que é a linearização adaptativa. A linearização adaptativa difere daquela linearização que eu falei antes, mais simples, que muitas vezes também é chamada de linearização global. Por que essas linearizações que eu mostrei antes, trash binary, binary inf, trunk, por aí vai, elas são linearizações globais? É porque o mesmo limiar é usado em toda a imagem, igualmente. Mas a linearização adaptativa permite que, como se você pegasse sua imagem original, dividisse ela em regiões, e cada região vai ter um limiar próprio, um limiar que vai ser calculado pelo método. Então, é uma linearização que se ajusta dependendo da imagem, da região da imagem, melhor dizendo, ele aplica linearizações diferentes para cada pedaço. Então, é como se eu estivesse fazendo alguma forma dessas linearizações aqui de cima, mas eu divido a imagem original em pedacinhos, em quadradinhos, é como se eu passasse uma tesoura mesmo aqui cortando cada um dos pedaços, e cada pedaço você vai ter uma linearização ligeiramente diferente. Também tem bastante explicado aqui na documentação do OpenCV, mas uma coisa que eu posso comentar que é importante
é que existem dois tipos de linearização adaptativa. Tem a primeira que é baseada em média e a outra que é baseada em gaussianas. E o que isso muda? Então, para explicar de maneira muito simples, sem entrar muito na matemática, a linearização baseada na média, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquela região, aquele pedaço da imagem, e vai calcular a média dele, ou seja, vai somar todos os pixels daquele pedacinho, vai somar as cores de todos os pixels daquele pedacinho e dividir por todos os pixels. Isso vai dar uma média. Todo mundo abaixo dessa média vai ficar preto, por exemplo, e todo mundo acima daquela média vai ficar branco. Basicamente é isso, a linearização da média. Existe a linearização gaussiana também, que ela vai representar aquele pedaço numa funçãozinha gaussiana, que é aquela funçãozinha que lembra bastante um sino, e aí ele vai aplicar uma fórmula que eu não sei de cabeça agora, né, mas é uma fórmula baseada em soma ponderada das gaussianas, né? Então você vai ter uma formulazinha, eu acho que tem até aqui na documentação mesmo. O limiar é uma soma ponderada de uma janela gaussiana que está definida aqui nesse get Gaussian kernel. Então você meio que tem uma formulazinha, tá até ela aqui, que vai servir como base para separar todo mundo abaixo do limiar vai ficar preto, todo mundo acima vai ficar branco. Eu realmente confesso para vocês que eu não sei os detalhes aqui dessa matemática, mas uma coisa que eu posso dizer sobre gaussianas é que, diferente de você simplesmente aplicar uma média, uma gaussiana ela considera muito bem não só a média, mas também o desvio padrão daquela distribuição. Então, isso acaba sendo importante, pois se a gente parar para pensar em média, por exemplo, se você tiver um grupo de pessoas com 30 anos de idade e outras pessoas com 10 anos de idade, se você somar tudo, talvez a média dê 20. O que não faz muito sentido, pois se você tiver um grupo de pessoas com 30 e 10 anos, a média ser 20 não diz muita coisa. Mas a gaussiana é um tipo de distribuição que, além dessa informação, por exemplo, de média, você também tem uma informação do quanto os objetos variam em relação à média, ou melhor dizendo, as amostras variam em relação à média. Ou seja, nesse exemplo que eu dei de pessoas de 30 e 10 anos, você continuaria tendo uma média 20, mas você também teria informação de que o desvio padrão é alto, ou seja, os integrantes desse conjunto eles variam muito em relação à média. E qual que é o efeito disso daqui? Que a gaussiana vai considerar a, a, a dispersão, né, essa diferença dos objetos em relação à média para definir esse limiar. Então, talvez dê um resultado assim, mais preciso. Eu vou mostrar aqui com alguns exemplos. A documentação até diz uma coisa aqui que é interessante, que se a sua imagem tiver condições de iluminação diferentes ao longo dela, então essa linearização aqui pode funcionar. E quando que você pode aplicar, por exemplo, essa linearização adaptativa? Tem um excelente exemplo aqui, por exemplo, se você estiver fazendo reconhecimento do Sudoku. Então aqui você tem a imagem do Sudoku. Se eu tentar aplicar a linearização básica, igual aquelas que a gente discutiu antes, você vai ter um resultado assim, não muito bom. Por quê? Porque se a gente for olhar, cada parte da imagem você tem variação muito grande dos tons mais claros e escuros. Por exemplo, uma coisa é esse tom escuro aqui onde está escrito Sudoku, outra coisa é o tom escuro que forma esse quadrante do Sudoku, outra coisa é o tom preto muito clarinho nos quadradinhos onde você insere os números no Sudoku. Observa que se você pode pegar uma linearização global, igual aquelas que discutimos antes, e testar um monte de valor, 10, 50, 100, 200, você não vai chegar a um resultado bom, igual uma linearização, por exemplo, da média, ou a da gaussiana, que já dão resultados muito, muito bons. Eu até implementei um exemplo aqui para outra imagem, né? Então você tem para comparar a imagem normal, uma imagem que eu peguei que está aí na pasta, que é essa daqui, que também vai estar no projeto aí do GitHub, uma tentativa de aplicar uma linearização global binária, que não dá um resultado bom, e eu apliquei também a linearização adaptativa da média e também a da gaussiana. E olha os resultados como que eles ficam.
Nessa página aqui do Sudoku, você vê que a linearização binária, eu posso testar diferentes valores aqui. Eu posso tentar, por exemplo, ali 180. Aqui eu tenho que lembrar que eu mudei para multiple image. Ah lá, agora ficou tudo escurão demais e pegou esse fundo aqui, ficou meio bizarro. Então, eu posso ficar testando diferentes limiares, ela nenhum vai dar um resultado muito bom. Enquanto na linearização adaptativa, você não passa o limiar, porque como eu expliquei para vocês, ele é calculado para pedaços da imagem. Mas como é que eu posso configurar isso? Aí vamos entender os parâmetros dessa linearização adaptativa. O primeiro parâmetro é a imagem original. O segundo parâmetro eu acho que é o mesmo, é a questão de todo mundo que estiver acima do limiar vai ficar branco. É isso mesmo, está até aqui na documentação, todo mundo que estiver acima daquele limiar vai ficar branco. Aí o próximo parâmetro é qual linearização adaptativa você vai usar, vai ser a da média ou vai ser a da gaussiana, então você também informa essa flag aí que vai calcular isso. O próximo parâmetro é você indicar se você vai fazer a binarização comum ou inversa. É similar a essas flags aqui, mas você tem essa opção, o binary e o binary inv. Ou seja, no fim das contas, você vai dizer aqui se todo mundo abaixo vai ficar preto igual acima vai ficar branco, ou vice-versa. Se eu trocar aqui, por exemplo, para inv vai acontecer isso. Todo mundo abaixo vai ficar branco e todo mundo acima vai ficar preto. Né? Olha lá, só para a gente ver, às vezes, para o código que você está fazendo, para o seu projeto, enfim, talvez seja interessante olhar assim de uma maneira invertida. E aí, os dois últimos parâmetros importantes, que é o block size e o C. O block size é basicamente o tamanho dessa janelinha que você vai calcular essas regiões. Por exemplo, eu botei um block size aqui de 41, significa que você vai pegar a imagem, você vai dividir ela em regiões de 41 por 41, é como se fosse um quadradinho de 41 por 41, tem que ser quadradinhos, tá? Não tem, o OpenCV não permite que eu defina um X e um Y, uma largura e uma altura para esses quadradinhos, então tem que ser uma coisa fixa. Quanto maior, mais ele vai considerar de toda aquela sub-região para calcular o limiar ali. E o C, aí ele vai depender se eu estou aplicando a média ou a gaussiana. Na documentação tem até explicação. O limiar vai ser a média daquela janela menos o C que você define. Então, diminuindo esse C, teoricamente, você está dizendo que você está jogando esse limiar para baixo e, consequentemente, menos coisas vão ser fundo e mais coisas vão ser objeto. E a ideia é parecida aqui também na da gaussiana, que também vai ser o limiar que eu calculei usando essa fórmula gaussiana aqui, menos essa constante C. E no caso aqui eu defini um C igual a 10, mas assim foi uma coisa até um tanto arbitrária, né? Para você saber qual melhor tamanho de bloco e melhor C, você realmente vai ter que testar as possibilidades aqui e achar uma que melhor funciona para você. Por exemplo, os meus testes aqui, por exemplo, para essa imagem, o 41 e o 10 funcionou razoavelmente bem. Eu consegui achar bem as regiões do Sudoku. E talvez você esteja perguntando, mas para que saber isso? Às vezes você está fazendo uma aplicação que vai ler o Sudoku, você tem que saber onde estão os quadradinhos com os dígitos, aí você acha os quadradinhos com os dígitos e basta para um outro programa que vai só reconhecer os dígitos. Então, a linearização acaba sendo um passo natural para dezenas de aplicações aí de visão computacional. A linearização permite você achar a região de interesse que você quer, né, o objeto que você quer achar, e aí depois, aquele pedacinho você recorta, né? Você faz uma espécie de um crop, igual tem no Photoshop, e passa para outra aplicação que vai, por exemplo, reconhecer dígitos e todo esse tipo de coisa. Aqui embaixo tem um outro exemplo que também é interessante para aplicar a linearização adaptativa, que por exemplo, lendo páginas de um livro. Então, eu quero achar as palavras de um livro para jogar para um outro programa depois que vai realmente ler aquele texto. Então, a linearização adaptativa pode ser uma excelente forma de você visualizar uma imagem, marcar o fundo, ou seja, a parte da página que não tem o texto, que não te interessa,
e o outro pedaço que realmente contém o texto. Então, se você for fazer uma aplicação do tipo, naturalmente a linearização adaptativa pode ser um bom caminho para isso. Para continuar a falar dessa parte aí de binarização, acho que um método que é fundamental a gente comentar é a binarização de Otsu, que seria uma espécie de uma linearização automática. Você simplesmente joga e ele calcula o melhor limiar para toda a imagem. E como é que funciona a binarização de Otsu? Tem toda uma explicação também na documentação de como ela funciona. Eu não vou focar em explicar ela aqui. Eu até botei um link com mais detalhes do algoritmo passo a passo, como ele calcula, mas ele calcula em toda a imagem qual que seria o melhor limiar na visão dele. Não chega a ser um método de inteligência artificial, não, mas é só um método que meio que olha as cores como um todo, o quanto que as cores variam em relação à média para achar o limiar que melhor separa os dois. Aí a binarização de Otsu, ela também é aplicada usando o método CV2 Threshold. Você passa a imagem, o campo onde fica o limiar você vai colocar 0, na verdade ele não vai fazer diferença. Aqui do 255 você continua informando qual que vai ser as cores da imagem acima do limiar. E aí, quando você for informar o tipo de linearização que você vai fazer, você tem que colocar um maisinho dizendo que ela vai ter a binarização de Otsu. Né? Então, você precisa inserir esse cara aqui no final para dizer que essa linearização que você estava fazendo, ela vai ter o limiar calculado automaticamente. Então, você consegue combinar aquelas flags que eu mencionei antes, aplicando o Otsu a todas elas. E aí tem um exemplo aqui de Otsu que eu apliquei para essas imagens de câncer de mama, mas acaba que o resultado fica bastante parecido com o que a gente fez antes, né? Ele separa, a melhor separação de fato é o corpo e o fundo preto, mas se você estiver aplicando num método automático, você dá imagens que tá bem claro a região escura e clara para você fazer essa segmentação, não tem necessidade de você ficar chutando limiares, aplicando uma linearização global simples. Você pode entregar para o Otsu que ele vai dar o melhor resultado possível para separar os dois conjuntos. Aqui tem um outro exemplo de linearização de Otsu. Aí até para vocês verem, ó, eu vou botar aqui rapidinho, só para vocês verem. Essa é a imagem original. Lembrando que todas essas linearizações que a gente está discutindo, elas funcionam com imagens em preto e branco, então você vai ter que converter do colorido para o preto e branco para tudo isso funcionar. Mas aqui, por exemplo, você tem essa imagem. Eu quero separar o barquinho do resto. Se a gente observar, todo o mar, o céu, ele está bastante claro, enquanto o barquinho ele já está com uma iluminação muito mais escura. Então, só de eu aplicar o Otsu, então eu apliquei aqui a linearização de Otsu que nem discutimos antes. Aqui é interessante que eu consigo saber o limiar, então ele retorna o limiar que ele calculou automaticamente. Aqui a imagem com o Otsu. Se eu rodar aqui, ele faz uma separação muito boa, ele consegue achar o barquinho. Então, dependendo do que você estiver aplicando aí, dependendo da imagem que você estiver trabalhando, a binarização de Otsu sozinha, ela pode dar conta do recado. E aí, para fechar, eu peguei um código muito parecido com o que eu fiz nos vídeos anteriores, especialmente o de calcular um novo brilho, um novo contraste para a foto. Eu construí, então, um track barzinho. Vou até mostrar aqui. Então, você vai ter essa janela aqui com esse track barzinho, só para a gente visualizar a linearização. Aqui no caso, a linearização simples que eu estou aplicando. É só para a gente conseguir visualizar, né, em tempo real os efeitos de diferentes limiares que eu estou aplicando. Olha lá. É um limiar muito alto, vocês conseguem ver que eu pego exatamente a pega inflamada. À medida que eu diminuo, ele vai pegando todas as regiões bastante claras da imagem, né? E por aí vai. E à medida que eu vou ajustando esse limiar aqui, eu consigo visualizar diferentes resultados. Acaba que esse código pode ser bem interessante caso você queira rodar
e ver os efeitos de diferentes linearizações, você testar assim na mão esse tipo de coisa, é só você alterar aqui o tipo de linearização que você quer. Então vocês conseguem brincar aí, testar diferentes valores. Eu não vou explicar esse código aqui todo de novo, não, pois eu já expliquei ele quando eu falei de track bar. Eu não lembro se foi no vídeo de contraste e brilho, eu acho que foi lá que eu expliquei. Eu vou deixar esse vídeo aí na descrição também, que lá eu explico todo o passo a passo de como eu implementei isso. Eu acho que fica natural entender aqui. Mas aí, então, a ideia desse vídeo foi basicamente apresentar para vocês todas as diferentes maneiras de você implementar linearização usando o OpenCV. Foi uma técnica importantíssima para a gente desenvolver artigos para classificar imagens de mama com ou sem câncer de mama, né? O artigo onde a gente fez essa implementação, esse negócio todo, eu vou deixar na descrição. Na verdade, foram alguns, né? Mas eu vou colocar na descrição só os que estão focados nessa parte de linearização, que acaba sendo uma técnica aí bem importante de processamento de imagens e visão computacional. Tá certo? Então, pessoal, é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever, virar membro, todas essas coisas ajudam muito. E nos vemos na próxima. Muito obrigado.